Olá, meus amados, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Nós estamos vivendo nessa pandemia e estamos cheios de medo, de angústia, de desespero. E a palavra de Deus tem um encorajamento para todos nós. Ela diz, através do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7, ela diz: o Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia, e Ele protege os que nele confiam, ou então os que nele se refugiam. Se refugiar em Deus é estar debaixo das asas protetoras, no meio das penas, do aconchego do nosso Deus Jeová, Criador e Redentor da humanidade. Nós sabemos que 7 bilhões de pessoas estão hoje com medo, angústia e desespero por causa dessa praga, dessa peste, que teve origem lá na China e que se espalhou pelo mundo inteiro. Ninguém escapa, rico ou pobre, doutor ou analfabeto, preto ou branco, todos estão envolvidos nesta pandemia que nos assusta, que manifesta um medo tremendo. E tudo por quê? Porque nós não sabemos para onde vamos, mas quem sabe para onde vai não tem medo. Nesse caso eu me incluo, eu não tenho medo. Por quê? Porque eu sei para onde eu vou. Novos céus e nova terra onde habita a justiça, foi o que Jesus Cristo nos prometeu, através de um caminho excelente que Ele abriu através do seu sacrifício na cruz do Calvário. 1/3 da Trindade se envolveu neste plano maravilhoso, audacioso, corajoso de se fazer carne e habitar entre nós para nos desbloquear, nos destravar no que diz respeito à nossa vida no aqui e agora e nos oferecer aquilo que Adão e Eva perderam porque usaram da árvore proibida, a árvore do bem e do mal, e lhe foi negado então a árvore da vida. Mas Jesus Cristo veio para restaurar. Você tem direito à vida eterna através do caminho excelente que Jesus Cristo nos abriu através do seu sacrifício na cruz do Calvário. O profeta Naum é aquele profeta que profetiza sobre a destruição da Assíria e da sua grande e terrível cidade chamada Nínive, que muito tempo antes Jonas foi lá e pregou, pregou um sermão curtinho, mas levou toda aquela cidade a um genuíno arrependimento. O rei se arrependeu, se cobriu de saco e cinza, até os animais se cobriram de saco e cinza e ficaram sem se alimentar. E Deus assim teve misericórdia de Nínive. Mas 150 ou talvez 200 anos depois, Naum profetiza numa visão daquilo que vai acontecer com Nínive. Vocês devem se lembrar de que os assírios foram responsáveis pela destruição do reino do norte, o reino de Samaria, das 11 tribos e meia, que foram dispersas para a Mongólia. Os assírios faziam a miscigenação, misturavam os povos para que eles perdessem a sua cultura, perdessem a sua origem. E assim foi feito. Eles trouxeram da Mongólia um outro povo
que foi misturado com aqueles que ficaram na terra e deu origem aos samaritanos, que os judeus odiavam, porque não eram realmente uma classe pura dos filhos de Abraão. Mas Naum profetizou e realmente o Medo-Persa, exército Medo-Persa e os soldados babilônicos invadiram numa cheia do rio e destruíram completamente a cidade. E olha que as suas muralhas tinham 30 metros de altura e ainda tinha as suas torres em cima dessas muralhas, onde os soldados se localizavam para repelir o inimigo, o adversário. Mas ela foi destruída. E sabe o que aconteceu? Um profeta disse que aquela cidade se tornaria o escoadouro de redes, e foi isso. Não ficou pedra sobre pedra, e hoje é simplesmente um lugar onde os pescadores estendem as suas redes. Deus é soberano. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. E a palavra dele se cumpre. Os homens seguem aquilo que está na sua cabeça, no seu coração, às vezes um coração maquiavélico, um coração pecaminoso, e tenta fazer a sua própria história. E a sua história está fadada ao fracasso, porque eu sigo o roteiro que o meu Deus estabeleceu para a minha vida. Eu simplesmente decoro esse roteiro através da intimidade com o Espírito Santo e subo no palco e interpreto a minha história segundo o propósito de Deus estabelecido para a minha vida. E nesse sentido, nós somos vencedores e vitoriosos. Nós estamos passando por um momento de sofrimento, de dor, perdas por causa da coronavírus. Eu mesmo recebi uma notícia ontem de que uma ovelhinha de uma família que nós amávamos lá no nosso pastorado de Manaus veio a óbito, Giralcininha, deixando 2 filhos, Douglas e Rebeca. E eu quero que Deus abençoe os filhos de Giralcininha e abençoe suas irmãs, Gláucia e Ruth, com o seu poder, com a sua graça, com o seu consolo, com o seu conforto espiritual. Dor nós sentimos, mas o que nós precisamos é ficar firme em Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Continue sendo firme na sua decisão de seguir a Jesus Cristo. Esse texto que nós lemos, que está lá no profeta Naum, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É isso que nós devemos confiar. Confiar na onipotência, onisciência e onipresença de Deus. Confiar de que o nosso Deus nos conduz em vitória. Ele está conosco, Ele é o Emanuel, o Deus conosco. É Ele que dá ordem ao vento, ao mar. É Ele que faz das nuvens o pó de suas passadas, dos seus pés. É Ele que esteve entre nós. Você se lembra? Ele passeia entre a tempestade e lá estava Ele, andando sobre as águas revoltas do mar da Galileia, e os discípulos pensaram que era um fantasma, mas Ele disse: sou eu, não temais. É isso. Jesus está dizendo: sou eu. Nós não devemos temer a coronavírus, a peste, a praga. Nós devemos confiar no nosso Deus. E quando Pedro teve a certeza que era o Messias, que era nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele disse: Senhor, deixa eu ir contigo. E Jesus Cristo diz: venha. E Jesus desceu as águas. Pedro desceu as águas e começou a andar como se estivesse andando no solo. Mas ele sentiu o vento forte, ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Olha que chave! Esse é um código poderoso. Não tire os olhos de Jesus. Confie nele.
confiança absoluta. Ele é aquele que veio com essa missão de buscar e salvar o que se havia perdido. Quando Pedro tirou os olhos dele por causa do medo do vento forte, ele começou a afundar. Meu prezado, não afunde. Confie que Jesus Cristo, numa outra narrativa, num outro episódio, estava dormindo no barco e as ondas daquele mar da Galileia entravam de um lado e saíam do outro do barco, e os apóstolos ficaram com medo e foram acordar Jesus. Jesus foi acordado no meio da tempestade, ele levantou-se e deu ordem ao vento e ao mar, e tudo serenou. E ele olhou para os seus discípulos e disse: ó homens de pouca fé. É isso. Nós precisamos de fé. Fé significa confiança absoluta. Nessa palavra é papel e tinta, mas ela tem um rema. Ela foi soprada pelo Espírito Santo de Deus nos profetas que as escreveram. E é nessa palavra que nós temos que confiar. O nosso Deus é o Emanuel, ele está conosco e ele nos conduz em vitória. Então, meus amados, vamos ficar firmes em Jesus. Essa pandemia vai passar. Dias melhores virão para nós. E nós experimentaremos o destravar do nosso Deus. Nós experimentaremos um desfrutar poderoso de coisas que nós não vimos, nem ouvimos, nem chegou aos nossos ouvidos. E nós desfrutaremos de tantas bênçãos que transbordaremos, como Jesus nos prometeu. Disse que rios de água viva sairiam do nosso interior para levar vida e vida em abundância para aquelas pessoas em derredor. Não olhe para a circunstância. Firme seu olhar no autor e consumador de nossa eterna salvação, que é Cristo Jesus. Olhe para a cruz do Calvário e veja que Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu, provou que nos ama. E, portanto, esse Deus que nos ama tem um propósito para a nossa vida, de nos tornar vencedores e vitoriosos em qualquer circunstância, em qualquer situação. Que Deus nos abençoe e que nós possamos estar firmes. A palavra de Deus nos diz: eu sou o bom pastor e nada me faltará. O nosso Deus é o nosso bom pastor, que cuida das suas ovelhas, que leva águas tranquilas, a passos verdejantes e que nos protege do predador e que está conosco, nos conduzindo através da sua bondade e da sua misericórdia para a casa do nosso Pai Celestial. Podemos orar? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, abençoa a Tua palavra, que ela encontre guarida nos corações dos nossos ouvintes. Visita, Senhor, poderosamente com a Tua presença. Tu és o Emanuel. E o Emanuel tem todo o poder no céu e na terra, e Ele está conosco todos os dias até a consumação